Declaro aberta a 48ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Passamos aos comunicados. Panorama internacional, COP24. Negociadores reunidos na Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, a COP24, na Polônia, chegaram a um consenso sobre as medidas que tornarão o Acordo de Paris operacional em 2020. Disputas de última hora sobre mercados de carbono ameaçaram descarrilar a cúpula, que durou 2 semanas e foi estendida por mais um dia. Os delegados presentes na conferência acreditam que as novas regras vão garantir que os países signatários do acordo cumpram suas promessas de reduzir emissões de carbono. Um impasse entre o Brasil e outros países sobre as regras para monitorar os créditos de carbono ameaçou as negociações. A pedido do futuro governo, o Brasil defendeu regras mais brandas para os mercados de carbono, contrariando a posição de muitos outros países. Essas negociações foram adiadas para 2019. A derrota da proposta brasileira foi considerada por jornalistas europeus como a primeira derrota do futuro governo nos fóruns internacionais. Um dos maiores climatologistas do mundo, o cientista alemão Hans Joachim Schellenhuber, propôs a criação de passaportes climáticos para as pessoas obrigadas a deixar suas terras natais por conta das mudanças climáticas. Sua proposta foi divulgada durante os eventos que ocorreram paralelamente à Conferência do Clima, a COP24, realizada em Katowice, na Polônia. Essas pessoas já estão sendo consideradas como refugiados climáticos. Schellenhuber, fundador do Instituto de Potsdam para Pesquisas em Impactos Climáticos, disse que o passaporte poderia ser baseado nos certificados dados aos refugiados da guerra na Rússia nos anos 1920, conhecido como passaporte Nansen. Segundo destacou o chefe da delegação do World Wide Fund em Katowice, Mark Lutes, esta rodada de negociações produziu um livro de regras para operacionalizar o Acordo de Paris, mas lacunas críticas permanecem e têm que ser resolvidas em futuras negociações climáticas. Ele se referia ao texto aprovado pelos governos, um conjunto de regras para a transparência e contabilidade dos programas nas metas climáticas dos países, com alguma flexibilidade para os países em desenvolvimento, explicou Lutes. Próximo comunicado, China. O presidente chinês Xi Jinping afirmou que o seu país não se desenvolverá às custas das outras nações, mas que a China não vai permitir que outros países lhe digam o que fazer. A afirmação foi feita durante um discurso em Beijing, em comemoração aos 40 anos do início da campanha das reformas econômicas e abertura comercial na China, iniciada pelo presidente Deng Xiaoping em 1978, que tornou o país a segunda maior economia do mundo. A transformação que o país sofreu se concentrou em reformas agrícolas, liberalização dos setores industriais, modernização das indústrias e abertura para o comércio internacional. Centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza na China desde então, mas nos últimos anos o país tem lutado contra a escalada de suas dívidas e a diminuição das taxas de crescimento econômico. Xi Jinping disse que, apesar das conquistas econômicas, os chineses jamais buscariam a hegemonia global e também destacou as contribuições chinesas para um futuro compartilhado com a humanidade. O presidente enfatizou o que chamou de esforço da China em prol do bem maior global, afirmando que Beijing era uma promotora da paz mundial, uma defensora da ordem internacional e que o país ocupa um papel de liderança no combate às mudanças climáticas. Durante seu discurso, o presidente chinês não mencionou a atual disputa comercial com os Estados Unidos. A esse propósito, eu me permitiria sugerir a leitura desse livro, A China, de Deng Xiaoping, que é de um escritor Michael Marty, americano,
Ele pertence ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E, no meu entender, é o livro mais completo sobre a evolução da China desde Xiaoping e que nos faz entender o porquê da China. Em 40 anos, saiu de uma posição de uma economia basicamente agrária para uma economia pujante como é hoje, se colocando como segunda potência mundial do planeta. O título do livro é A China, de Deng Xiaoping, o homem que pôs a China na cena do século XXI, de Michael Marty. A editora é a Nova Fronteira. Brexit. O gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, prepara uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Há apenas 100 dias da data fixada para o Brexit, 29 de março, e devido ao grande número de parlamentares que se opõem ao texto obtido por May nas negociações com o bloco, seus ministros já começam a calcular os custos de uma saída sem acordo. No dizer de um deles, isso não é o que o governo quer, mas o correto é planejar, ainda que relutantemente, essa saída. Isso se deve às incertezas quanto à aprovação do texto do Brexit negociado pela Premier com Bruxelas. O Parlamento só deverá apreciá-lo a partir da terceira semana de janeiro. Porém, muitos parlamentares também se opõem a uma saída sem acordo. Por sua vez, grupos de empresários britânicos criticaram os políticos por colocar o foco em disputas internas ao invés de se preparar para o Brexit, alertando ainda que não há tempo suficiente para preparar um cenário de não acordo. O texto assinado por May com o bloco inclui uma declaração com o arcabouço das futuras relações entre o Reino Unido e a União Europeia, mas só entra em vigor se for aprovado pelo Parlamento britânico e também pelo Parlamento Europeu. A primeira-ministra já descartou a possibilidade de realizar um novo referendo sobre o Brexit, mas ainda há muitos defendendo uma nova consulta à população. Caso ocorra um novo referendo, a União Europeia teria de concordar em atrasar a data estabelecida pelo artigo 50 do Tratado de Lisboa para a saída, o 29 de março. E, no Reino Unido, a realização de novo referendo teria de ser aprovado pelo Parlamento. Ou seja, é um imbróglio longe de acabar. Bom dia. Sobre a Hungria, cerca de 10 mil manifestantes tomaram as ruas de Budapeste ontem em um protesto contra novas leis trabalhistas no país. Os protestantes marcharam em direção ao Parlamento e ao edifício da emissora de TV estatal húngara, no que foi o quarto e até então maior protesto desde que as leis foram aprovadas pelo Parlamento na semana passada. Os manifestantes também criticaram a recente expulsão de 2 parlamentares húngaros da emissora de TV estatal do país. Os políticos tentavam divulgar uma petição contra as novas leis que permitem aos empregadores exigirem até 400 horas extras por ano de seus empregados e atrasar o pagamento dessas horas extras por 3 anos. O governo húngaro, como nós temos informações a respeito, é constituído por uma facção de extrema-direita. Iêmen. Representantes das forças pró-governo do Iêmen denunciaram ontem que o cessar-fogo estabelecido na cidade portuária de Hodeida foi quebrado pelos rebeldes Houthis, poucos minutos depois de entrar em vigor. O cessar-fogo havia sido aprovado em negociações mediadas pelas Nações Unidas, realizadas na quinta-feira, dia 13, em Estocolmo, na Suécia. Os 2 lados envolvidos no conflito, combatentes pró-governo, apoiados por uma coligação árabe liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes Houthis, concordaram com os termos do cessar-fogo. A cidade de Hodeida abriga um dos portos mais importantes do Iêmen, do qual dependem cerca de 2/3 das pessoas do país por conta das importações de alimentos, combustível e remédios. O porto também é vital para a chegada de ajuda humanitária ao país, que está em guerra civil desde 2015 e sofre uma das maiores crises humanitárias do mundo. De acordo com o enviado das Nações Unidas à região, o britânico Martin Griffiths,
ocorreram conflitos localizados nas primeiras horas do cessar-fogo, mas na tarde de ontem, os confrontos na cidade de Hodeida já haviam se tornado menos intensos e o cessar-fogo parecia estar funcionando. Finalmente, sobre a Síria, negociações mediadas pelas Nações Unidas sobre o estabelecimento de um comitê constitucional para a Síria foram encerradas ontem em Genebra, sem que se chegasse a um consenso claro. A reunião foi entre os ministros de Relações Exteriores do Irã, da Turquia e da Rússia, que não chegaram a um acordo sobre a composição do comitê, que deve ter 150 membros e planejará novas eleições no país. Os ministros querem que o comitê se reúna no início de 2019 para dar início ao processo de paz no país. Mas o enviado especial das Nações Unidas à Síria, Staffan de Mistura, disse que será preciso mais trabalho para garantir que o novo Comitê Constitucional tenha credibilidade. Em setembro, as Nações Unidas afirmaram que os membros do Comitê Constitucional Sírio deveriam vir de 3 grupos de governo sírio, ou do governo sírio, de uma delegação de oposição e da sociedade civil. Rússia e Irã apoiaram o governo sírio de Bashar al-Assad na guerra, enquanto a Turquia apoiou seus oponentes. É um imbróglio. O conflito na Síria deixou mais de 350 mil mortos, alguns chegam a dizer até 500 mil mortos, e devastou inúmeras cidades do país, o que é um episódio lamentável. Passando à nossa pauta deliberativa do dia de hoje, que é uma pauta extensa, e nós teríamos que, talvez, deixaria como sugestão aos senhores e senhoras integrantes desta comissão de darmos uma certa celeridade na apreciação dessas matérias, tendo em vista a convocação que foi feita por Sua Excelência, o senhor presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, para a reunião plenária do Senado Federal a partir das 10 horas, mas, naturalmente, como nós sabemos, sempre demora um pouco mais para que seja iniciada a ordem do dia. Mas, tendo em vista esse ponto da convocação do Senado, é que eu pediria, naturalmente, de acordo e aquiescência das senhoras e dos senhores integrantes da comissão, que nós pudéssemos fazer a leitura da ementa e passarmos imediatamente ao voto, porque assim nós teríamos tempo suficiente para cumprirmos com toda a pauta do dia de hoje. Muito obrigado a Vossas Excelências. O item 1, projeto de decreto legislativo do Senado Federal, número 149 de 2018, não terminativo, aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Helena sobre extradição, assinado em Atenas em 3 de abril de 2009. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque. Indico Sua Excelência, o senador Pedro Chaves, como relator ad hoc. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhores senadores, nosso bom dia. Trata-se da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É sobre o projeto de decreto legislativo 149 de 2018, projeto de decreto legislativo, na casa origem, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Helênica sobre extradição, assinado em Atenas em 3 de abril de 2009. Vou diretamente analisar a matéria. Análise da matéria. O exame do PDS número 149 de 2018 é abrangido pelo disposto no 103.1 do Regimento Interno do Senado Federal, que trata da competência dessa comissão. Não há vício no que se diz respeito à constitucionalidade da matéria, o mesmo pode-se dizer em relação à sua juridicidade. No mérito tratado,
não destes de outros instrumentos bilaterais sobre extradição firmados pela República Federativa do Brasil com outros Estados. Vale dizer que a extradição, dentro do tema de cooperação internacional, houve posição de destaque, por construir especial ferramenta para repressão de práticas criminosas. Nessa esteira, os tratados bilaterais materializam e tornam claro os termos em que se dará a extradição da pessoa reclamada, concedendo maior segurança jurídica das partes. Voto do relator. Por todo o exposto, observada a adequação legislativa e a regimental, a conveniência e a oportunidade, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo 149 de 2018. Esse é o voto, senhor presidente. Grato a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, pela apresentação do seu relatório, que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 149 de 2018. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. O item 2, projeto de decreto legislativo do Senado Federal número 150 de 2018, aprova o texto do protocolo alterando a convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, destinado a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda, celebrado em Copenhague em 23 de março de 2011. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, senador Pedro Chaves. Relatório pronto relatório pronto e pela aprovação, concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Pedro Chaves, para a apresentação de seu relatório. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores. O nosso bom dia. Relatório. Com fundamento no disposto do artigo 49, inciso 1 da Constituição, o Poder Executivo, por meio de mensagem 545 de 2015, submete ao Congresso Nacional o texto do protocolo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, acima epigrafado. Acompanha o referido texto, exposição de motivos, EMI 00277 de 2015, MREMF, assinada pelo então Ministro do Estado de Relações Exteriores, Mauro Luiz Iecker Vieira, e da Fazenda Interino Tarcísio José Massotti de Godoy. O acordo de apreço visa, como assinala a exposição de motivos, reduzir a possibilidade de planejamento tributário e preservar estímulos fiscais e investimentos dinamarqueses no Brasil. Determina que a dupla tributação será eliminada no Brasil por meio da dedução do imposto incidente sobre os rendimentos de residente no Brasil que receba rendimentos sujeitos à tributação na Dinamarca, em um montante igual ao imposto sobre os rendimentos pagos na Dinamarca. Essa dedução não excederá, todavia, a fração do imposto sobre a renda, calculada antes da dedução correspondente aos rendimentos que puderem ser tributados. Vamos direto ao voto. Com base no exposto e por ser constitucional e regimental, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 150 de 2018. Eu voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, pela apresentação do seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 150 de 2018. A matéria segue como de praxe, Secretaria-Geral da Mesa para as providências que forem cabíveis. Eu pergunto a Vossas Excelências se podemos inverter a pauta, passando agora para o item 6. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos, então, ao item 6, projeto de decreto legislativo número 154 de 2018, que aprova o texto da emenda ao Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e o Estado do Kuwait, celebrado em Brasília em 22 de julho de 2010. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, senador Ayrton Sandoval. O relatório é pela aprovação. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, eu gostaria de lembrar que ficou
devidamente acordado entre os integrantes deste bloco, que hoje, em função do acúmulo de tarefas que todos nós teremos a cumprir já dentro de poucos momentos, de meia hora mais ou menos, a sessão deliberativa do Senado Federal, o que, consequentemente, faria com que os trabalhos das comissões fossem suspensos, que Suas Excelências, senhoras senadoras e senhores senadores, autores e relatores dessas matérias que nós estamos hoje apreciando, que se dedicassem à leitura da ementa e do diretamente ao voto. Portanto, agora passo a palavra à Sua Excelência, o senador Ayrton Sandoval, para a apresentação do seu relatório. Senhor presidente, obrigado. Eu vou passar diretamente à análise, senhor presidente. A emenda, por favor. A emenda, quando o senhor diz... É logo o início. Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o projeto de decreto legislativo número 154 de 2018, PDC 865/2017, na origem da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto da emenda do Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e o Estado do Kuwait, celebrado em Brasília em 22 de julho de 2010. Conforme o artigo 103.1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre as proposições referentes aos seus atos e relações internacionais. Acerca da proposição em apreço, registramos não haver defeito no que diz respeito à sua juridicidade e não existem por igual vícios de constitucionalidade sobre o projeto, porquanto observado o disposto no artigo 49, inciso 1, do artigo 84, item 8º da Constituição Federal. A emenda ao acordo, composta de 5 artigos, objetiva fortalecer as relações econômicas e comerciais entre os dois países. Nesse sentido, e para além de atualizar o acordo em vista da criação da OMC, as alterações visam, por igual, aprimorar os contatos entre os respectivos setores privados das partes contratantes. Eu voto, senhor presidente, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 154/2018. É o relatório, senhor presidente. Grato a Vossa Excelência, senador Ayrton Sandoval, que apresentou o seu relatório, que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 154 de 2018. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências de praxe. Passamos agora ao item número 4, cujo relator é Sua Excelência o senador Jorge Viana, projeto de decreto legislativo número 152 de 2018, aprova o texto da Convenção Internacional para a Segurança de Contêineres de 1972, adotada durante conferência internacional realizada em Londres, Reino Unido, em 2 de dezembro de 1972, revisado e consolidado com as emendas adotadas por meio das resoluções MSC 20, entre parênteses, 59, e A.737, entre parênteses, 18, bem como o texto das emendas a essa convenção, adotadas por meio das resoluções MSC.310, entre parênteses, 88, e MSC.355, entre parênteses, 92. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, senador Jorge Viana. O relatório é pela aprovação e passo a palavra a Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, senadora, os senadores, e passo imediatamente a leitura do relatório, senhor presidente. Vem para análise, vem para análise
desta comissão o projeto de decreto legislativo, cuja ementa está acima já descrita por Vossa Excelência. A Presidência da República, pela mensagem 450, de 17 de agosto de 2016, submete ao crivo do Congresso Nacional o texto da Convenção Internacional para a Segurança de Contêineres de 1972, adotada durante a Conferência Internacional realizada em Londres, Reino Unido, 2 de dezembro de 1972. Na exposição de motivos, subscrita pelos ministros de Estado de Relações Exteriores, de Transporte, Portos e Aviação Civil, da Defesa e da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, ressaltado que a Convenção tem como propósito estabelecer requisitos estruturais padronizados a fim de garantir a segurança de manuseio, empilhamento e transporte de contêineres durante a operação normal. Eu vou abrir mão de ler os detalhes da mensagem e vou direto para a análise, senhor presidente. Entendo que é importante. Compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes a atos e relações internacionais, conforme o artigo 103 do inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Não há vício no que diz respeito à sua juridicidade e não existem, por igual, vício de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o disposto no artigo 49, inciso 1, do artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. A temática que trata do tratado em apreço reveste-se de extrema relevância e as vantagens da utilização de contêiner, do transporte internacional de carga, são inúmeras. Assim, por exemplo, redução de custos de manipulação, de embarque, proteção de mercadoria, diminuição das despesas com embalagem, redução de custos de seguro, organização de áreas de armazenagem, enfim, um conjunto de benefícios. Obviamente, por fim, merece destaque o fato de que, conforme assinalado nos considerandos, os negociadores compartilham de entendimento que o aumento da segurança referida está direcionado fundamentalmente para a vida humana. Então, eu voto, senhor presidente, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais e constitucional, jurídico e regimental, propõe a aprovação do projeto de decreto legislativo número 152 de 2018. Grato a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pela leitura do seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 152 de 2018. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 151 de 2018, aprova o texto do Acordo Multilateral de Céus Abertos para os Estados-membros da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, CLAC, celebrado em Brasília em 8 de novembro de 2012. Autoria, representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Relatoria, Sua Excelência, senador Antônio Anastasia. O relatório é pela aprovação. Passo a palavra a Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia, para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, conforme a orientação de Vossa Excelência, que acaba de apregoar o projeto de decreto legislativo 151 de 2018, que trata do texto do Acordo Multilateral de Céus Abertos para os Estados-membros da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, CLAC, celebrado em Brasília, 8 de novembro de 2012, passamos à leitura tão somente do voto, senhor presidente, por se tratar de matéria já conhecida e de praxe nos últimos meses nessa comissão. Pelo exposto e visto que observada a adequação legislativa e regimental, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 151 de 2018. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, pela apresentação do relatório que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório de decreto legislativo número 151 de 2018. Apresentado agora por Sua Excelência senadora Anastasia. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis.
Próximo item. Foi o legítimo fast track, presidente. fast track voto. Very fast. Projeto de decreto legislativo pela ordem, Sua Excelência, senador Guaraci Silveira. Desculpe, até devia ter entrado anteriormente e não quero tomar tempo devido, nós estamos com muita exiguidade de tempo. Mas o projeto de céus abertos é somente para aviação civil ou trata-se de aviação militar também? Aviação civil, senador. Somente aviação civil. Aviação civil. Desculpe, a resposta deveria ser dada por Sua Excelência, senador Antônio Anastasia. Não, mas o senhor já corretamente antecipou, trata-se tão somente de aviação civil, senador Garcia. Vários projetos foram aprovados nessa linha, inclusive com os Estados Unidos da América e outros países. Estamos fazendo isso com várias nações amigas em razão da aprovação de desacordos. Todos eles relativos tão somente à aviação civil. Ok, satisfeito. Obrigado a Vossa Excelência, senador Guaraci, a Sua Excelência, senador Antônio Anastasia. E tem o próximo item, projeto de decreto legislativo número 155 de 2018, aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Estado do Kuwait sobre serviços aéreos, assinado em Brasília em 22 de julho de 2010. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, senador Antônio Anastasia. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Sua Excelência, senador Antônio Anastasia, para a leitura do relatório. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Como Vossa Excelência acaba de apregoar, trata-se exatamente da mensagem 292, 17 de agosto de 2017, que submete ao Congresso Nacional o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Estado do Kuwait, sobre serviços aéreos, assinado em Brasília em 22 de julho de 2010. O Brasil assinou ao longo dos últimos anos vários acordos nesse sentido, todos com o mesmo teor e no mesmo jaez, tendo por objetivo o estreitamento das relações para a aviação civil. Desse modo, como o relatório igualmente é conhecido, passo ao voto e reitero, conforme apresentado e sendo constitucional e regimental, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 155 de 2018. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, que o relatório de Sua Excelência coloca agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 155 de 2018. A matéria segue para a Secretaria-Geral da Mesa para as providências que couber. O próximo item, projeto de decreto legislativo número 156 de 2018. Aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre cooperação em matéria de defesa, assinado no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 2010, e sua emenda realizada por troca de notas em 31 de julho de 2017. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, senadora Ana Amélia. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Obrigada, presidente. Como foi cópia distribuída a todos os senadores, vou direto à análise. O acordo mencionado por Vossa Excelência tem como propósito promover a cooperação em assuntos relativos à defesa, especialmente nas áreas de planejamento, pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico e aquisição de produtos e serviços, o intercâmbio de tecnologia militar, inclusive com visitas recíprocas de cientistas e técnicos, o intercâmbio de experiências e conhecimento em assuntos relacionados à defesa, educação e treinamento militar e cooperação em outras áreas de interesse mútuo no campo da defesa. Nos últimos anos, o Brasil vem assinando acordos de cooperação em matéria de defesa com diversos países, e nesse campo não poderia faltar o Reino Unido, que há séculos é uma potência militar, especialmente na área naval. Assim, o presente tratado é muito importante para o desenvolvimento da nossa defesa nacional. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo PDS 156 de 2018. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Coloco em discussão o relatório agora apresentado. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e os senhores senadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 156 de 2018. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. Próximo item, projeto de decreto legislativo número 157 de 2018, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe sobre cooperação no domínio da defesa, assinado em Brasília em 10 de novembro de 2010,
e a sua emenda, por troca de notas ocorrida entre abril e julho de 2017. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, Senadora Ana Amélia. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra à Sua Excelência, Senadora Ana Amélia, para proferir o seu relatório. Igualmente, vou resumir, caro presidente Fernando Collor, caros colegas senadores, na exposição de motivos do Itamaraty e também do Ministério da Defesa, é destacado que esse acordo tem como propósito promover a cooperação em assuntos relativos à defesa, especialmente nas áreas de planejamento, pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico e aquisição de produtos e serviços, o intercâmbio de tecnologia militar, inclusive com visitas recíprocas de cientistas e técnicos, o intercâmbio de experiência e conhecimento nas áreas como busca de salvamento, educação e treinamento militar, ajuda humanitária e cooperação em outras áreas de interesse mútuo no campo da defesa. Diante disso, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, o voto é pela aprovação do Decreto Legislativo 157 de 2018. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência mais uma vez, senadora Ana Amélia, que acaba de apresentar o seu relatório. Coloco em discussão a matéria. As senhoras, não havendo quem queira discutir, as senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 157 de 2018. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências devidas. Próximo item, projeto de decreto legislativo número 153 de 2018, aprova o acordo de assistência mútua administrativa entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega em matéria aduaneira, assinado em Oslo em 19 de dezembro de 2012. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Sua Excelência, Senador Armando Monteiro. Indico Sua Excelência, o senador Ayrton Sandoval, como relator ad hoc. O relatório que é pela aprovação. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Ayrton Sandoval, para a apresentação do relatório. Senhor presidente, a emenda já pronunciada por Vossa Excelência, o relator é o senador Armando Monteiro. Eu vou passar diretamente ao voto, pois trata de matéria conhecida. É o voto, senhor presidente. Com base no exposto, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 153 de 2018, que veicula o texto do Acordo de Assistência Mútua Administrativa entre o Governo da República Federal do Brasil e o Governo do Reino da Noruega em matéria aduaneira, assinado em Oslo em 19 de dezembro de 2012. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Ayrton Sandoval, pela apresentação do relatório que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. Vossas Excelências que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 153 de 2018. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências devidas. Quem é o relator agora? O relator do Lazia aqui. Próximo item da pauta, projeto de decreto legislativo número 168 de 2018, aprova o texto do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul, assinado em Buenos Aires em 7 de abril de 2017. Autoria, representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Relatoria, Sua Excelência, senador Lazia Martins. Indico como relator ad hoc Sua Excelência, o senador Guaraci Silveira. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Guaraci Silveira, para a apresentação do relatório. Parecer número de 2018 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o projeto de decreto legislativo do Senado número 168 de 2018, o projeto de decreto legislativo da Câmara número 1010 de 2018, da Casa de Origem, da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos
Mercosul, assinada em Buenos Aires em 7 de abril de 2017. Esta emenda passo ao voto. Por todo o exposto, observadas a adequação legislativa e a regimental, a conveniência e a oportunidade, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 168 de 2018. Senador Garcia. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Guaraci Silveira, pela apresentação do relatório que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 168 de 2018. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Pela ordem, passo a palavra à Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Muito obrigada, caro presidente, senador Fernando Collor. Caros colegas senadores, a assessoria desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, representação do Ministério das Relações Exteriores e também Ministério da Defesa, nesta sessão que é, para mim, a última que estou aqui participando, presidente, e não é sem uma emoção muito forte, porque aqui também aprendi muito. Aliás, talvez tenha sido a comissão que eu tenha aprendido mais sobre coisas relevantes na área da defesa e também da área de relações exteriores. O seu empenho, a sua atitude republicana na condução dos trabalhos nesta comissão, os demais presidentes, Ricardo Ferraz e Aloysio Nunes Ferreira, que também aqui comandaram esta comissão, tiveram também o igual desempenho com esses mesmos propósitos. Então, eu quero agradecer a cada um dos senadores e senadoras que mesmo nos momentos de mais tensa discussão e debate, antagonismo, mas isso fez crescer a minha convicção da relevância do parlamento na democracia em nosso país. Então, eu quero agradecer muito tudo que me ensinaram, tudo que eu aprendi na tolerância, no respeito às diferenças e na convivência fraterna e na convivência respeitosa. Então, Vossa Excelência, que foi o líder nesses últimos tempos desse processo, eu quero agradecer novamente e dizer que a política é fundamental na democracia. O parlamento é indispensável na democracia. E quanto maior for a vigilância da sociedade hoje, dominada pelo impacto e pela influência das redes sociais, melhor será o parlamento, como tem sido nos últimos tempos. Então, faço esse agradecimento aqui, muito sincero, renovando aí o desejo de que todos tenham um Natal espetacular e um 2019 muito bom. E vou usar a frase deste querido senador Cristóvão Buarque: quem fala no futuro não está se despedindo. Muito obrigado. Muito bem lembrada a frase de autoria de Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque, mas nós todos aqui que fazemos parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é que devemos agradecimento a Vossa Excelência pelo prestimoso trabalho que realizou ao longo desses anos, pelo seu brilhantismo, pela sua determinação na defesa dos seus pontos de vista, o que engrandeceu muitos debates realizados aqui no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Muito obrigado a Vossa Excelência, e esta casa será sempre a casa de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Inclusão de item extra-pauta. Encontram-se sobre a mesa os projetos de decreto legislativo número 169, 170 e 171 de 2018. Assim, diante da celeridade requerida e pela importância da matéria, e nos termos do caput do artigo 4º do ato número 7 de 2017 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que versa sobre situações extraordinárias para a inclusão de matéria extra-pauta, e não havendo objeção do plenário desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicito à Secretaria que tome as providências requeridas para a inclusão na pauta da presente reunião dos projetos de decreto legislativo números 169, 170 e 171 de 2018. Não havendo quem queira discordar, coloco em votação, enfim, como disse, aprovado, então, a inclusão desses itens extra-pauta. Uma explicação adicional é a seguinte, é que, como Vossas Excelências sabem, a última reunião nossa, que nós prevíamos ser a última reunião desta comissão, foi na semana passada. Mas eis que nos chega
10 novos decretos legislativos para serem aprovados. Então, nós marcamos essa reunião aqui, que é uma reunião extraordinária para apreciação desses itens que aqui já foram lidos, relatados, discutidos e aprovados. Ontem chegou aqui à comissão mais esses 3 decretos legislativos. Então, nós julgamos conveniente incluirmos esses itens aqui no extra-pauta para que a Comissão de Relações Exteriores, nesse período, fique sem nenhuma matéria a ser debatida nem discutida nos nossos arquivos aqui da comissão. E agradeço a aprovação de Vossas Excelências pela inclusão desses itens extra-pauta. Os 3 itens são o projeto de decreto legislativo 169, que aprova o texto do acordo do Governo da República, se emenda os senhores relatores irão ler. O segundo projeto é o decreto legislativo número 170, de 2018, e o terceiro, o projeto de decreto legislativo número 171, de 2018. Passamos, então, à apreciação desses projetos. Projeto de decreto legislativo número 169, de 2018, aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia sobre o exercício da atividade remunerada por parte de dependentes de pessoal diplomático, consular, militar, administrativo e técnico, celebrado em Brasília em 1º de dezembro de 2015. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, senador Jorge Viana. Relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Muito obrigado, senhor presidente. Rapidamente passo ao relatório. É submetido a exame da comissão o projeto de decreto legislativo do Senado 169 de 2018, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da Finlândia sobre o exercício de atividades remunerada por parte de dependentes do pessoal diplomático, consular, militar, administrativo e técnico, celebrado em Brasília, dia 1º de dezembro de 2015. O projeto, a referida matéria atende o regimento interno do Senado, a Constituição, não há nenhum vício. Portanto, senhor presidente, e é de interesse de ambos os países que assinam, e, portanto, com base no exposto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 169 de 2018. Grato a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pela apresentação de seu relatório, que coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 169 de 2018, a matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. O segundo item extra-pauta, projeto de decreto legislativo número 170 do Senado Federal de 2018, deixo de ler a ementa para que assim faça o senhor relator. Autoria desse projeto é a representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Relatoria, Sua Excelência, senador Jorge Viana. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, para a leitura do relatório. Eu agradeço, Vossa Excelência, e passo imediatamente ao relatório. O projeto de decreto legislativo do Senado 170, de 2018, tem por objetivo aprovar o texto do acordo multilateral de busca e salvamento, celebrado em 10 de maio de 1973, em Lima, no Peru, ao qual o Brasil aderiu em 27 de dezembro de 1985, com reservas aos itens 3.17 e 4.13. O texto do citado acordo foi enviado ao Congresso por meio da mensagem presidencial 247, de 19 de julho de 2017, e chega para a deliberação desta comissão. Na análise, a matéria não tem nenhum vício de juridicidade, cumpre o que está estabelecido no regimento, e
e nos termos do artigo 103, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete exatamente a essa comissão opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais. Portanto, senhor presidente, o voto, com base no exposto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 170 de 2018. Eu não sei, senhor presidente, fica aqui, eu queria depois, antes de concluir, Vossa Excelência me permitisse o uso da palavra. Mas Sem esse dúvida, é o voto senador. do Sem meu dúvida. parecer. Muito obrigado. Apresentado o relatório por Sua Excelência o senador Jorge Viana, coloco-o em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 170 de 2018, a matéria, como de praxe, segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. O último item extra-pauta, projeto de decreto legislativo número 171 de 2018, autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, relatoria, Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, para a apresentação de seu relatório. Senhor presidente, trata-se do texto de um acordo de cooperação educacional entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Democrática Federal da Etiópia. Foi celebrado em Addis Abeba em 24 de maio de 2013. O texto do acordo é enviado ao Congresso Nacional por meio da mensagem presidencial número 274, de 4 de agosto de 2017, com exposição de motivos assinada pelo ministro do Estado das Relações Exteriores, onde destacou-se que a assinatura do referido acordo está em consonância com a promoção do desenvolvimento por meio do estímulo à educação de qualidade, a promoção da língua portuguesa e a aproximação entre os países em desenvolvimento, em especial no continente africano. Foi aprovado na Câmara de Deputados, seguiu para cá. Segundo o artigo 103, compete a nós opinar sobre este assunto. Não há vício de juridicidade na proposição, também não verificamos vícios de constitucionalidade. No mérito, a relevância da cooperação educacional justifica, obviamente, plenamente sua ratificação. Com base nisto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação deste projeto de decreto legislativo número 171 de 2018. É esse o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque. Coloco em discussão o relatório apresentado agora por Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 171 de 2018. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências de praxe. Proponho agora a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Gostaria de agradecer a todos aqueles que trabalharam como colaboradores na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e no Senado da República, que tornaram possível a realização dos mistérios desta Casa, pela ajuda que nos deram para que chegássemos ao final com os objetivos traçados alcançados. Faço o registro de que esta comissão bateu todos os recordes em todas as suas áreas, na aprovação de atos, na aprovação de tratados, na sabatina de senhores embaixadores, na realização de audiências públicas. E todo esse trabalho só pôde ser alcançado graças à participação efetiva de todos os integrantes desta comissão, tendo à frente dessa comissão, porque eu já agradeço mais adiante, bem como ao trabalho eficiente realizado por aqueles que integram sua respectiva secretaria, tendo à frente como secretário o doutor Álvaro Araújo Souza, a quem especificamente é o doutor Álvaro, e aos quais os colaboradores manifesto meus melhores agradecimentos em nome de todos os integrantes da comissão, pela eficiência, pela presteza, pelo profissionalismo com que se houveram ao longo desses anos.
Quero agradecer às suas excelências, as senhoras senadoras e os senhores senadores, por suas ativas participações, pela paciência que tiveram, pelo esforço que depreenderam, para se fazerem presentes em todas as nossas reuniões em função de tantas obrigações que têm, ao mesmo tempo em que realizamos as nossas sessões das quartas e das quintas-feiras. Muito obrigado às senhoras e senhores senadores, mais uma vez, pela participação e empenho. Agradeço à Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Itamaraty, na pessoa da senhora embaixadora Gisela Padovan, pela participação sempre ativa, senhora embaixadora, no decorrer de todos os nossos trabalhos, e, ao mesmo tempo, cumprimentá-la com a aquiescência de todos os integrantes desta comissão pela muito merecida condução de Vossa Excelência à diretoria do nosso Instituto Rio Branco, uma instituição de mais de 70 anos e que, pela primeira vez, tem uma mulher à frente. A segunda. A primeira foi em que ano? Há 28 anos atrás. Portanto, há 28 anos atrás, a primeira mulher dirigiu o Instituto Rio Branco e agora, Sua Excelência, a senhora embaixadora Gisela Padovan. É um orgulho para todos nós tê-la lá na diretoria-geral do Instituto Rio Branco, que está entregue em muito boas mãos. Desejamos a Vossa Excelência os melhores êxitos e continuados êxitos na sua brilhante carreira como embaixadora. Muito orgulho para todos nós tê-la aqui no passar desses 2 anos e pelo trabalho que Vossa Excelência realizou. Agradeço às assessorias parlamentares das Forças Armadas do Exército Brasileiro, Coronel Alexandre Ribeiro, da Marinha do Brasil, Comandante Alexandre Bessa de Oliveira, da Aeronáutica, Brigadeiro Maurício Augusto Silveira de Medeiros, e do Ministério da Defesa, General de Brigada Marco Aurélio de Almeida Rosa, que agora está no comando lá de Cristalina, desejando a ele também sucesso nessa nova missão, por suas participações sempre muito presentes, fornecendo-nos as informações e respostas às dúvidas que tivemos. Registro o nosso especial agradecimento, enaltecendo o brilho da consultoria legislativa do Senado da República, fundamental no suporte técnico imprescindível na construção dos resultados práticos de nossa comissão, na pessoa do consultor-geral do Senado, Dr. Danilo Augusto Barbosa de Aguiar. Muito obrigado. Agradeço aos diversos órgãos integrantes do Sistema de Comunicação da Casa, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado e Jornal do Senado. Agradeço aos nossos internautas pela participação que tiveram ao longo desses 2 anos em todos os painéis e nas audiências públicas que aqui realizamos. Agradeço, enfim, a confiança que nos foi depositada para conduzir e coordenar os trabalhos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Acerca do nosso balanço de atividades aqui na comissão relativa ao biênio 2017-2018 e buscando atualizar as informações prestadas em nossa última reunião, informo que foram realizadas 101, eram 100 reuniões, onde foram apreciadas 268, eram 255 até a última reunião. Proposições, 136 em 2017 e 132, eram 119, eram 132 em 2000, vou repetir. Proposições eram 136 em 2017 e agora passaram a 132. Até a sessão passada, a reunião passada, eram 119. E 129 eram 116 PDS, Projeto de Decreto Legislativo. Quero ainda desejar a todas as senhoras senadoras, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores, e a todos aqueles que contribuíram para o êxito deste biênio 2017-2018, os melhores votos de boas festas e um felicíssimo ano de 2019. Que o ano próximo nos ajude, nos ilumine a todos nós, senadoras e senadores, não somente desta comissão, mas de todo o Senado da República, a todos nós congressistas, para que possamos atuar de forma efetiva na solução dos problemas que tocam a nação brasileira neste momento tão exigente pelo qual estamos passando. A todos, portanto, os melhores votos, mais uma vez, de boas festas e um ano novo de renovadas esperanças no futuro da nossa pátria. Pela ordem, Sua Excelência, senador Jorge Viana. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria pedir até para a colega, amiga, senadora Ana Amélia
permanecer, porque ela fez uma fala também de despedida. Eu queria cumprimentá-la, dizer que também para nós todos é um privilégio ter uma mulher, uma jornalista com a qualidade, com a disposição de trabalho, com a capacidade de trabalho que a senadora Ana Amélia demonstrou ao longo desses anos aqui no Senado. De tal modo, do mesmo modo, eu também quero agradecer aos colegas todos e o privilégio de ter trabalhado nessa comissão, mais especificamente, com alguns que dirigiam os trabalhos aqui, no caso, o senador Ferraço, o senador Aloísio, mas de modo muito destacado na condução por Vossa Excelência, que eu tive o privilégio de ser vice-presidente, de ser ainda o vice-presidente dessa comissão. A capacidade de trabalho, de buscar trabalho, de buscar servir ao país através da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que Vossa Excelência demonstrou, nos contagiou a todos. Né? O senso de responsabilidade, nós estamos aqui, talvez seja a comissão que mais produziu nesse período, mesmo nesse período conturbado da vida nacional, difícil da vida nacional, desafiador da vida nacional. E como disse a senadora Ana Amélia, já ouvi isso do colega Cristóvão, dos demais senadores que eu cumprimento aqui, essa é uma comissão que toda vez que se reúne tem algo a ensinar. Eu aprendi muito nesse período, as sabatinas todas que vivenciamos aqui, os debates que vivenciamos aqui, nos melhoraram a todos. Fique certo, senhor presidente. E sei que também deu uma extraordinária contribuição ao país. Da minha parte, logo mais à tarde, eu penso, no horário que for possível, quero também fazer um agradecimento final lá no plenário. Mas quero aqui concluir as minhas palavras agradecendo ao Álvaro, os servidores da comissão, aos que trabalham aqui, sejam da imprensa, sejam por conta dos ofícios, das atividades que desempenham, mas destacando também a presença do Itamaraty, através da embaixadora Gisele Padovan, que está aqui, do conselheiro Igor. Eu acabei de vir da COP na Polônia e lá também a assistência dirigida toda pelos que nos apoiam aqui, no caso, o conselheiro Igor é impecável sempre, muito competente, e isso nos ajuda a representar bem o Brasil quando de encontros como esse que eu participei da maior importância, que chegou a ser objeto de debate aqui, até de deliberação dessa comissão. Mas as minhas palavras últimas são no sentido de agradecer ter participado aqui no Senado, especialmente nessa comissão, servindo ao país e procurando, de alguma maneira, atender a expectativa daqueles que do meu Estado me puseram aqui, mas especialmente dar uma colaboração com o país que precisa tanto de cada um de nós nessa hora. E o Brasil precisa de cada um de nós o que temos de melhor. Lamentavelmente, alguns emprestam o que tem de pior, numa hora tão difícil na vida nacional. Mas são os tempos que vivemos, são os desafios que temos que superar e espero melhor sorte para os que estão chegando, especialmente para que se resgate a importância do parlamento brasileiro. Eu fico triste de ver que, ao longo desses anos, não estou ocupando a imprensa, não estou ocupando os setores, não estou ocupando o judiciário, enfim, mas há uma diminuição do prestígio do parlamento brasileiro perante a opinião pública. Isso é muito ruim na democracia. Isso diminui tudo aquilo que nós precisamos preservar. O que a Constituição estabelece, as regras básicas de boa convivência, porque sem o parlamento, que é o que reúne a pluralidade da sociedade, sem ele estar empoderado, fica muito difícil. Não foi à toa que os que planejaram Brasília, me refiro aqui a Lúcio Costa, Niemeyer, puseram o parlamento mais à frente, mais ao alto, na Praça dos Três Poderes. Não foi à toa. Para dar um destaque a mais. Aqui é a casa realmente da representação da sociedade brasileira. E, nesse sentido, eu lamento essa quadra da vida nacional, mas acredito que será superada com breve e o quanto antes, se possa ter um sentido de união nacional para resgatar o respeito do parlamento e, com isso, o Brasil se reencontrar consigo mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a todos os colegas a boa convivência.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que, como presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, realizou um extraordinário trabalho. Meus cumprimentos a Vossa Excelência pela dedicação em todos os assuntos mais importantes que foram tratados nesta Casa, recentemente como vice-presidente do Senado Federal, atualmente, para muito orgulho nosso, vice-presidente desta Comissão de Relações Exteriores, e que, enfim, dizer a Vossa Excelência que nós vamos sentir a sua falta, mas que espero não seja uma falta contínua, que Vossa Excelência, vez por outra, aqui esteja para trazer a sua opinião, a sua experiência, o seu bom senso, a sua boa vontade de estar sempre trabalhando em favor do Brasil e da convivência pacífica aqui entre as diversas correntes de pensamento que fazem parte do Congresso Nacional. Vossa Excelência, meus mais profundos agradecimentos em nome de toda a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Parabéns, senador Jorge Viana. Pela ordem, Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, a senadora lembrou da frase de que quem olha para o futuro não se despede. Então, não vou me despedir. A senadora Amélia tem razão ao citar essa frase que eu disse recentemente numa fala que eu fiz. Por isso, além disso, já falamos aqui sobre o seu papel, sobre o papel da comissão. Eu vou tomar a oportunidade, como sendo a última reunião que eu participo, de olhar o futuro e dizer da importância dessa comissão no futuro. Todos dizem, senador Jorge, de que está superado o debate e a discussão entre esquerda e direita. E muito tem-se razão nisso, embora eu acho que existe político de um tipo e político de outro. Pode se chamar de quadrados e redondos, azuis e amarelos, ou esquerda e direita. Mas na definição tradicional está ficando superado. Mas não vai ficar superado o debate entre populistas e humanistas. Os que vão olhar para dentro do país apenas buscando votos e os que vão olhar para dentro do país pensando no globo, na humanidade inteira e no longo prazo. Os populistas vão olhar para dentro do país e para o curto prazo. Vão olhar para a próxima eleição nacional. Os outros vão ter que olhar para o mundo inteiro no longo prazo. Esse debate vai ter. Eu acho que os populistas vão ganhar por muitas décadas. Porque nós, eleitores, agora eu me coloco como eleitor, nós somos imediatistas e nós somos locais. Nós não conseguimos pensar o planeta. O planeta é uma coisa de filósofo, até pouco tempo. Hoje é uma coisa de políticos. Mas a democracia não se preparou ainda para isso. A democracia ainda está muito arraigada com o que os gregos inventaram, que era a simples cidade, daí cidadania, não existe planetania. O Jorge Viana até criou a florestania. Eu fiz depois o artigo citando ele, dizendo agora é preciso dar o salto para a planetania. Mas no processo democrático não vai ter planetania. A não ser que a gente consiga ter regras éticas que estejam acima do próprio voto. E que nós nos comprometemos, os seres humanos, a cumprir, independente do voto, como brasileiro, como norte-americano, como coreano. Essas regras éticas, um escudo que daria substância moral ao processo político, democrático, tem uma contradição, é que quem é que vai defendê-los? Vão ser os representantes de cada povo e não da humanidade, que não existe representante da humanidade. O Papa representa a parte da humanidade católica, nem ele representa a humanidade. Então não existe. Mas vai precisar, porque senão, nessa voracidade de cada país, de cada povo, democraticamente levando adiante sua voracidade, a gente vai comer o planeta. E vamos nos comer também. Se não definimos regras, que o senhor tem sido um dos grandes defensores dessa regra desde 92. Essa comissão vai ser um ponto de debate entre populistas e humanistas, porque aqui passa relações internacionais e o humanismo passa pelo planeta, não pela nação apenas. Então aqui vai ser um bom debate cada vez mais, para tentarmos ver como adaptar as nossas decisões nacionais, que a gente não pode abrir mão,
com uma responsabilidade humana, planetária, global. E aí virão problemas como, por exemplo, migração. Aí é um dos pontos que se choca o sentimento humanista com o sentimento nacional. Nacionalmente, a gente não vai querer dividir nossos empregos, nossas ruas, nossas escolas, nossos hospitais com os migrantes. Basta ver em Rondônia, apesar da solidariedade individual das pessoas, mas não há uma solidariedade nacional para recebê-los, porque eles vão ocupar nossos espaços. Mas não recebê-los é ferir um sentimento humano. Eu fiquei chocado, senhor presidente, e o Jorge vai estar de acordo, os outros senadores talvez. Eu fiquei chocado com a fala do ministro novo das Relações Exteriores, quando disse: primeiro a gente resolve o nosso, depois a gente cuida dos imigrantes. Mas sabe por que eu fiquei chocado? Não pela lógica. A lógica dele está correta. Eu fiquei chocado porque ele se diz cristão. E Cristo não disse: primeiro a gente come, depois a gente distribui o pão. Não, Cristo disse: distribua o pão para quem precisa, reparta o pão para quem precisa mais do que você. E os imigrantes precisam mais do que nós. Esse debate da migração vai ser um debate muito duro entre populistas como Trump. Desculpe dizer, porque ele não tomou posse ainda, mas eu acho que o governo Bolsonaro está caminhando para isso. E o sentimento humano. O meio ambiente é o outro, que já é visível. A gente vai abrir mão de aumentar o consumo para poder proteger a vida daqui a 100 anos, ou 50, ou 30 que seja, ou não vai querer? Vai sacrificar emprego? E aí um debate entre populistas e humanistas é a França. O presidente da França aumentou o preço do combustível, devia ter razões fiscais também, mas queria reduzir o consumo de combustível fóssil para forçar mais energia elétrica dentro dos carros. E que houve? O povo, não foram os fascistas, não. Foi o povo que foi para a rua contra ele. Então, o meio ambiente, o comércio vai ser um lugar de grandes discussões e debates entre abrir as fronteiras ou fechar as fronteiras. As finanças, até que ponto a gente vai querer ter finanças individualizadas por país, ou abrir mesmo para as finanças internacionais. Então, essa comissão vai ser um lugar de pontos muito interessantes, talvez não nos nossos relatórios, que já chegam aqui vindos do governo, mas no debate político. E isso eu concluo dizendo que a gente, quando olha para o futuro, não se despede, apenas muda de fronteira, que o general eleitor disse: está na hora de sair daí, vá para outra trincheira. Tudo bem. Mas eu não me despeço, mas fico frustrado de não poder participar desse debate aqui. Gostaria muito, mas as coisas não acontecem exatamente como a gente quer. Vamos buscar levar esse debate em outros fóruns que existem e que estão abertos. Era isso, senhor presidente. Não me despeço, mas fico com saudade, porque a gente tem saudade também do futuro. Eu estou com saudade do futuro. Presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque. Vou passar a palavra em seguida à Sua Excelência, senador Jorge Viana. Mas Vossa Excelência irá participar sempre dos debates daqui. Sempre, sempre. Como senador, Vossa Excelência, e com o seu brilhantismo e com a sua vida acadêmica sempre muito esclarecedora, iluminadora, né, das ideias, trazendo temas e debates, a debates aqui tão importantes. Vossa Excelência terá um papel muito importante também no futuro, sobretudo neste futuro extremamente próximo que nós estamos por vivenciar. Sobre o que Vossa Excelência falou, em relação à questão da ética, Bobbio, como Vossa Excelência sabe, trata muito bem disso, da ética da convicção e da ética da representação. É muito interessante. Enfim, ele se reporta a Maquiavel, se reporta a Kant, e, enfim, é muito interessante esse debate sobre a questão da ética. Na questão da migração, com essa recente decisão qual foi o termo utilizado? Foi desassinado? Desassociado? Desassociado. O Brasil foi desassociado desse acordo da migração. E interessante é que o Brasil ele é deficitário em relação à questão de receber migrantes. Por exemplo, este ano saíram
até agora, 245 mil brasileiros deixaram o país, emigraram, e estão criando problemas lá fora. Ainda ontem saiu no noticiário de uma dessas redes de televisão uma moça ou duas moças brasileiras que foram agredidas em Portugal. Quer dizer, um país irmão nosso, e elas foram agredidas por serem brasileiras. Então, existem hoje 270, aproximadamente esse o número, 270 mil brasileiros que deixaram o nosso território para viver em outros países, enquanto nós recebemos 70 mil venezuelanos. Então, há um déficit que nós não temos por que nos preocuparmos tanto com essa questão da migração. Por outro lado, na questão da Hungria. A Hungria tem um governo de extrema-direita, não é? E agora, com todas essas medidas que são de praxe, não é? De governos dentro dessa linha ideológica, e já há uma manifestação popular muito forte, apesar de ser forte também a corrente populista e de extrema-direita na Hungria, mas já começa uma reação. Agora, recentemente, foi eleito na Áustria um primeiro-ministro com 29 anos de idade. 29 anos de idade. É o primeiro-ministro da Áustria. Eu já tinha percebido isso numa recente viagem que fiz a Viena, e conversando com motoristas de táxi, conversando com pessoas, perguntava como é que ia ser a próxima eleição, né, que estaria por acontecer, e não encontrei um que não dissesse: nós temos que nos fechar, nós temos que acabar com essa questão de imigração e tal, e eu fiquei um pouco assustado com isso. E esse primeiro-ministro, bom, fruto da extrema juventude, talvez, a primeira decisão dele foi visitar um presídio, e fazer uma preleção para os presidiários. Vocês estão aqui, estão presos, vão ter agora que trabalhar para pagar a hospedagem que vocês estão tendo aqui, vocês vão ter que fazer isso, aquilo. Cortou todos os benefícios que os imigrantes recebiam quando chegavam no território austríaco. Enfim, uma série de medidas extremamente, não diria nem nacionalistas, mas xenófobas. E com esse viés, né, extremamente discricionário, preconceituoso, enfim, não sei mais que adjetivo utilizar, em relação à questão da imigração. A questão da imigração é uma questão global, e globalmente tem que ser resolvida. Não é a questão de um país agir de uma maneira, o outro agir de outra, não é assim que a gente vai resolver os problemas. É um fenômeno global. O mundo, queiramos ou não, é um mundo globalizado. Nós estamos vivendo dentro dele e sob as regras dele. E não tem como nós fugirmos disso. Então, é algo que nos merece muita reflexão, e, para isso, a participação de Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, será não somente de uma extrema utilidade, mas de uma exigência do Senado da República e do país, tê-lo sempre aqui, com o seu brilho, com a sua experiência, com as suas teses, para que nós possamos ajudar a encontrar os caminhos melhores para o nosso país nos próximos anos. Muito obrigado a Vossa Excelência. Com a palavra, a Sua Excelência, senador Jorge Viana. Eu não me contive, não quero ser impertinente, mas acho que a manifestação do senador Cristóvão de Vossa Excelência são importantes. Eu acho que é uma maneira mais adequada de encerrarmos os trabalhos, porque estamos trazendo um tema que vai crescer, vai se agravar e vai exigir de todos nós, não importa em que função estejamos, alguma colaboração. Eu acabei de vir da conferência que trata do maior acordo global, Conferência do Clima. E o Brasil sinaliza de que quer sair desse acordo. O senador chanceler Aloysio Nunes acaba também de vir da assinatura de um outro acordo sobre migração, elogiado pelo Papa Francisco e por muitos nesse mundo. O Brasil dá sinais de que também não está contente, que quer sair desse acordo. É muito preocupante. São os dois temas que o Brasil não pode ficar fora, ao contrário, tem que estar cada vez mais próximo, com maior protagonismo. E eu vincularia mais um, presidente,
e senadores, a questão indígena, por exemplo. A Constituição de 88, estou pondo porque eu estou falando de povos originários. A Constituição de 88 rompeu com duas questões. A ideia do assimilacionismo, de que os indígenas seriam assimilados como uma categoria social. Isso foi rompido na Constituição e foi garantido a eles preservar sua cultura, seu jeito de ser, suas terras. E a outra em relação à terra, que também a Constituição de 88 recepcionou, de que eles têm direitos originários à terra, que é diferente de tratar a terra indígena como um imóvel. Agora está voltando. Ou seja, nós pegamos os povos originários, vamos dar um tratamento para eles, que a Constituição de 88 tinha vencido, no aspecto que não são categoria social e no aspecto que eles têm direito à terra originário, que é diferente. E aí tratamos dos dois outros temas globais da maneira que estamos tratando. Então, realmente, o Brasil vive esse tremendo desafio e eu me avoro aqui, senador Cristóvão, presidente, a ler uma frase do Saramago, que eu achei muito interessante, sobre esse egoísmo. Ele fala da cegueira da razão. Ele diz: estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. Diz Saramago. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É isso que eu chamo de cegueira da razão. Eu acho que cabe bem nesse momento que debatemos aqui esses temas tão importantes. Obrigado. É verdade, senador Jorge Viana. Essa frase que o senhor, Vossa Excelência, traz do Saramago encerra bem os nossos trabalhos e diante dos debates que foram travados agora ao final da nossa reunião. Eu gostaria, portanto, passo a palavra pela ordem à Sua Excelência, senador Guaraci Silveira. Senador, meu presidente, Fernando Collor, graças a Deus, a sessão da semana passada não foi a última. E nós podemos partilhar mais um pouco da sabedoria dos colegas aqui, que nos enriquece, nos intelectualizam e traz realmente um renovo para todos nós. Mas eu queria, meu presidente, dizer da atualidade do que é a Bíblia Sagrada quando o senhor toca sobre a migração e imigração. Senador Cristóvão, a Bíblia é um livro escrito há milhares de anos, cujo fechamento deve ter dado pelo ano 100 da era cristã, mas começou há mais de 3.000 anos a sua escritura. Em Êxodo 23, 9, Deuteronômios 10, 19, 1 Pedro 2, 11, diz uma palavra: amareis o estrangeiro. Amareis o estrangeiro. E diz também em Êxodo 22, 21, diz: não oprimirás os estrangeiros que estão entre vós. Atualidade da Bíblia Sagrada, escrita, isso daí, e esse texto que eu citei foi escrito há mais de 3.000 anos. Não oprimirás o estrangeiro que está entre vós. Então, vindo da cultura cristã a hebraica, e a gente vê a supremacia do que eu posso chamar de cristianismo. Não o cristianismo apenas como uma religião, mas como conduta, como filosofia e como doutrina. Superando o senador Cristóvão ao humanismo, ao nacionalismo, ao populismo, ao internacionalismo, nós vamos encontrar também na Bíblia Sagrada, senador Jorge Viana, uma palavra que diz o seguinte: João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, senador Sandoval, na Bíblia Sagrada diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o cristianismo não é sectário. O cristianismo não pertence a uma parte da população, seja negro, índio, judeu, japoneses, chineses, brasileiros. Deus amou o mundo. Então, quer dizer, isso daí mostra realmente o internacionalismo do verdadeiro amor e do que é o cristianismo de fato. É um supra-amor, abençoando e protegendo o estrangeiro. Então, isso mostrando a atualidade da Bíblia Sagrada, embora muitos a achem um livro arcaico, nunca foi e nunca será, é permanente. As maiores lições de humanismo
de piedade, de misericórdia, nós vamos encontrar justamente na Bíblia Sagrada, desde que saibamos interpretar. Mas estar aqui com os senhores, realmente, esta é uma aula do suprassumo de graduação em relações exteriores. Foi muito bom estar com os senhores, muito bom. E, sabe, meu presidente, se nós fôssemos falar de pontualidade, eu não poderia falar de pontualidade, porque, graças a Deus, eu tenho 2 presidentes da minha igreja, o reverendo Mário Oliveira, extremamente pontual, que quando você chega 15 minutos adiantado, ele acha que você está atrasado. E o meu presidente aqui, o nosso presidente de Relações Exteriores também, quando a gente acha que chegou pontualmente, a gente já chegou atrasado, porque... Então, pontualidade, nós não podemos nem pontuar, porque está muito além da pontualidade o vosso serviço. Então, podemos dizer civismo, patriotismo. Quando, Vossa Excelência, vamos limpar a pauta. Essa comissão foi a recordista, a que mais trabalhou no Senado, graças a Deus. Mas isto parte de exemplo e de liderança. Graças a Deus pelo seu serviço com todos nós. Mas, se a gente pudesse, sabe, resumir, senador Cristóvão Buarque, senador Sandoval, e meu presidente, se nós pudéssemos resumir tudo isso daqui numa palavra, eu diria responsabilidade. E isso, nós agradecemos a Deus por isso. É bom que todos... A classe política, o senador Jorge Viana falou sobre que a imprensa ultimamente ataca muito a classe política. Mas talvez se a classe política agisse mais com a responsabilidade que esta casa aqui trabalhou, a imprensa poderia esquecer um pouco de nós e combater tráfico de drogas, combater tanta coisa errada que acontece. Mas aqui nós tivemos, sob o seu comando, sobre a sua capitania, responsabilidade. Graças a Deus. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Guaraci Silveira, pelas suas palavras reiteradas, palavras que eu agradeço muito do fundo do meu coração. Em relação à pontualidade, é que eu gostaria de apenas fazer um comentário, que pontualidade é, em primeiríssimo lugar, um respeito ao próximo. É uma demonstração de respeito ao próximo. Porque quando você marca uma hora, se você atrasa, mostra um certo descaso. Aqui no Brasil tem esse cacoete de sempre chegar atrasado. Não chego, não vou chegar, marca às 8 horas, chega até nos compromissos sociais, né? 8 horas, chega às 8h30, 9 horas, 10 horas. E aí me permito contar um fato interessante ocorrido comigo quando presidente da República. O senador Marco Maciel, um dia chegou para mim, ele disse: presidente, nós precisamos marcar almoços com os nossos parlamentares, não basta somente recebê-los aqui no Palácio. Eu falei: almoço? Almoço, jantar. Eu falei: tá bem, vamos fazer. Aí o primeiro almoço, na casa de parlamentares, né? Não dentro do Alvorada. Aí, marcado 1 hora o almoço. Aí eu cheguei, na hora prevista, 1 hora. Quando eu chego, só tinha a dona da casa. Nem o marido tinha chegado. Aí eu, por uma questão, pelo menos lá na nossa região, a gente não entra na casa de ninguém se o marido não estiver, né? E a senhora dizendo: não, mas por favor, o senhor entre. O senhor fica: não, eu vou esperar aqui na porta, eu espero ele chegar. Eu, presidente. E aí eu esperei, chegou meia hora depois, devia ter entrado, não. E jantares. Os jantares eram assim, marcavam 8h30. 8h30, eu estava lá pontualmente. 9h30, tinha chegado 1/3 dos convidados. E o buffet não era servido, o buffet esfriava, ficava frio e aquela coisa toda.
E eu com horário no dia seguinte para cumprir a minha agenda, e vendo passar o tempo, chegava às 11 horas, nada resolvido, além de, nesses encontros, como eram servidos normalmente bebidas, né, cria-se um pouco de intimidade, às vezes além da conta. Então, eu ficava um pouco incomodado quando esse nível de intimidade passava do razoável, né? Aí eu falei com o Marco Maciel, disse, senador, vamos fazer o seguinte, vamos marcar café da manhã. Porque café da manhã, quer dizer, as pessoas têm coisas a fazer depois, né, têm obrigações, e aí a gente fica com um horário um pouco mais apropriado. Aí ele disse, vamos fazer, a que horas, presidente? Eu falei, vamos dizer, 7h30. Ele disse, 7h30? Não, 7h30 ninguém vai. Eu disse, então, a que horas? Aí ele falou, não sei, assim, eu falei, 9 horas. Aí, com uma certa relutância, ele disse, tá bom, 9 horas, mas como quem diz, 9 horas também está cedo. Que os nossos horários, eu entendo perfeitamente, os nossos horários exigem muito da gente, a gente vai, sobretudo, terça, quarta e quinta, que eram os dias desses almoços, jantares e cafés da manhã, que são os dias que os parlamentares, normalmente, nós estamos aqui em Brasília. Aí marcamos 9 horas, aí já no Alvorada, café da manhã no Alvorada. Aí, 15 para as 9, eu pronto, aguardando, aí chega o Marco Maciel, que era pontual, Aí chega o Marco Maciel, eu e ele. Eu falei, e aí, Marco, como é que... E o pessoal, não, estão chegando. E ele ficava mandando ligar, ficava falando, e não sei o que mais. Quando chegava o café da manhã, todos os convidados chegavam quase 10 horas. Então, a conversa demorou pouco, porque o café da manhã era de 9 às 10h30. 1h30 para o café da manhã. E aí, depois do quarto ou quinto, né, porque eu comecei a iniciar o café da manhã com os que estavam presentes. Com 3 ou 4, aí discutimos, aí quando chegavam os outros, aí dizia, 10h30 temos que então encerrar, porque temos outros compromissos, né? Mas, enfim, a questão da pontualidade é uma questão, sobretudo, de respeito ao próximo. E é uma maneira que todos nós temos de programarmos a nossa vida. Quer dizer, aqui na comissão, quando é marcado um horário, os senhores sabem mais ou menos, demora 2 horas, os senhores programam as suas vidas, não é, com relativa tranquilidade. Quando o horário não é seguido, desorganiza a nossa vida inteira. Sobretudo nós aqui no Parlamento, que temos obrigações fora, audiências, são ministros, são almoços que nós temos fora, isso, aquilo, é tanto compromisso, que se nós não tivermos um mínimo de expectativa de um horário a ser cumprido, né, atrapalha e atropela muito o nosso dia a dia. Mas, enfim, foi apenas um comentário adicional sobre essa questão da pontualidade. Mas eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos os senhores senadores, vossas excelências, senhores senadores, suas excelências, senhores senadores, suas excelências, senhoras senadoras, por todo o apoio que foi dado à direção dos trabalhos desta comissão nesse biênio, e eu espero que nós estejamos juntos, tratando sempre dos assuntos que interessam ao nosso país e muito vigilantes para que as coisas transcorram bem. Eu acho que todos nós, no fundo, torcemos para que as coisas caminhem bem. Caminhem bem, porque é o futuro do nosso país, né? Eu fico um pouco preocupado quando, às vezes, vamos dizer, uma belonave, um grande navio. Então, tem lá todo o comandante com a sua experiência, os comandantes, os suboficiais, os oficiais e suboficiais, os marinheiros, então, todos ali com alguma experiência. E é uma belonave com alguma sofisticação. E, de repente, se modifica, se tira esse comando e tira todo o contingente e se coloca um novo contingente, sem muita experiência para conduzir essa belonave, né? Isso
preocupa um pouco, porque a experiência ela é indispensável na condução dos negócios de Estado. A experiência, fruto do sofrimento, fruto das agruras por que cada um de nós passa, tudo isso serve para uma melhor análise e uma melhor condução dessa nossa belonave, desse nosso país. Eu espero que aqueles não tão jovens, mas de cabelos brancos, eles possam ser mais ouvidos, possam ser chamados para um aconselhamento sobre os diversos temas que abordam e que dizem respeito à condução dos negócios de Estado. Espero sim, mas espero, sobretudo, sinceramente, que com a boa mescla de pessoas maduras e de pessoas jovens, também porque a juventude ela traz o vigor, ela traz a audácia que às vezes falta aos mais velhos, mas temperado com a experiência daqueles que têm mais experiência de vida, mais experiência no trato da questão pública e que pode, sem dúvida nenhuma, trabalhar em favor do Brasil, como também, de fato, nós temos que reconhecer que os mais jovens têm também essa mesma vontade, esse mesmo desejo. E dito isto, agradecendo mais uma vez a todos, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a nossa última reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do biênio 2017-2018. Muito bom dia a todos.